Retornamos. Na penúltima aula, o professor estava prestes a abordar o PIDV, ou Plano de Incentivo ao Desligamento Voluntário. E ontem, ou melhor, anteontem, dia 23 de novembro, ele abordou esse ponto, e representa o último dado no Programa de Direito do Trabalho deste ano. De início, foi apresentada uma breve recapitulação histórica. Na década de 90, o Brasil passa por uma onda de privatizações de empresas públicas, sobretudo em setores como o de telefonia. Pense aqui no exemplo da Telepar. E nesse contexto, ocorreram demissões de dezenas de milhares de empregados de uma vez só. Muitas vezes, todavia, havia regulamentos que proibiam demissões sem justa causa, sem um prévio processo disciplinar. Portanto, o governo elabora planos de demissão voluntária. A fim de que fosse a demissão aceita, ofereciam-se prêmios. Por exemplo, o equivalente a 80 salários. E as condições de demissão ofertadas para os funcionários têm que ser as mesmas, com iguais parâmetros, e somente seriam válidas mediante negociação coletiva, a qual se dá no âmbito das relações sindicais, termo entendido como adequado pela doutrina trabalhista, a fim de refletir que não se trata nem de direitos coletivos, tampouco de direitos propriamente individuais. Mas no pós-reforma, passam a ser dispensadas as negociações. Os sindicatos não precisam intervir. Vejam o teor dos dispositivos a seguir, todos introduzidos pela reforma trabalhista. Primeiro, o artigo 484-A, dispondo acerca do distrato, extinção do contrato de trabalho por comum acordo entre empregado e empregador, apresenta a seguinte redação. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas: metade do aviso prévio e metade da indenização da FGTS. Demais verbas, como 13º e férias, serão devidas na integralidade, conforme os parâmetros definidos em lei. Por sua vez, o artigo 477-A reflete como a reforma visa facilitar para o empregador essas demissões plurimas, afastando a maior necessidade de controle e fiscalização sindical outrora vigentes. Leia-se: as dispensas imotivadas, ou seja, sem justa causa, individuais, plurimas ou coletivas, são equiparadas para todos os fins. Não é necessário que a demissão coletiva receba autorização prévia da entidade sindical, tampouco previsão em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. E aqui, aliás, o professor aproveita para oferecer alguns esclarecimentos. A autorização prévia seria realmente só o sindicato assinar o documento. Convenção coletiva, ou CCT, por sua vez, é um documento elaborado com base na negociação entre o sindicato dos empregados daquela categoria e o correspondente sindicato dos empregadores, ou sindicato patronal. Se alguém tiver curiosidade, eu estou deixando na descrição desse vídeo uma convenção coletiva elaborada pelo Sintramotos, Sindicato dos Trabalhadores Condutores de Veículos, Motonetas, Motocicletas e Similares de Curitiba e Região Metropolitana, e pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Curitiba. Importa destacar que a convenção coletiva possui efetiva força normativa para a dada categoria. Então, nesse exemplo que eu dei, o motoboy de uma pizzaria, por exemplo, teria direito a receber a taxa mínima por entrega fixada na convenção vigente. Não a recebendo, poderia exigi-la em reclamatória trabalhista. Finalmente, o Acordo Coletivo do Trabalho, o Acordo Coletivo de Trabalho, sigla ACT, é celebrado pelo Sindicato dos Empregados diretamente com a empresa. O artigo 477-B é polêmico. Lembrem-se que um plano de demissão voluntário e motivada que trate de uma dispensa coletiva não precisa de celebração de um acordo coletivo entre empresa e sindicato. Mas, se existir esse acordo, então o plano de demissão tem por efeito, salvo disposição específica em cláusula, a quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes dessa relação de emprego. Ou seja, é como se já tivesse reconhecido ter sido pago tudo o que era devido, de modo que seria muito difícil, para não dizer impossível, ter por procedente uma reclamatória pleiteando verbas rescisórias, por exemplo. Claro, se não tiver negociação coletiva, então o plano não possui essa eficácia liberatória, essa quitação do débito trabalhista. Mas a gente não pode ser ingênuo. Nesse plano, pode ser que muitas verbas devidas sejam tolhidas e nem sempre o sindicato vai realmente atuar pelo interesse dos trabalhadores daquela determinada categoria.
É o caso do Sindicato Pelego, em que seus dirigentes são cooptados pelos diretores das empresas e dos sindicatos das empresas, a fim de serem mais favoráveis a essas no momento das negociações. Mas, de qualquer maneira, o PDV, Plano de Demissão Voluntária, mesmo no caso de previsão em ACT ou CCT, tem que ser bem feito. Ou, do contrário, haverá chance de não ser, digamos, legitimado nos tribunais. Sobretudo por parte de juízes que adotam uma postura ativa mais pró-trabalhador. Na sequência, o professor encerrou, basicamente, o programa, mas decidiu ter uma última conversa, relevante para a prova, diga-se de passagem, sobre o Supremo Tribunal Federal. E que, por tratar de uma temática diferente, foi deixada para o próximo vídeo. Vejo vocês lá.